Olá! Hoje vamos mergulhar numa história que, sinceramente, desafia o nosso entendimento de tempo, de espaço e até dos limites do corpo humano. É um relato de um evento que, para todo mundo que estava lá, parecia simplesmente impossível. E a pergunta que fica no ar é essa, né? Uma pessoa consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Mas olha, não estamos falando aqui de física quântica, não. Estamos falando de um evento que foi testemunhado, que coloca essa ideia em xeque de um jeito muito humano, muito dramático. Vamos entender como é que tudo isso aconteceu? Então, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo e ir para uma fazenda, perto da cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais. Aquele lugar, normalmente super tranquilo, está prestes a virar palco de uma crise que ameaça a vida de duas pessoas. E no centro de tudo, a gente tem três pessoas. De um lado, o coronel João Ribeiro de Melo, um homem muito influente na região, e a filha dele, a Dulce, que está correndo um perigo enorme. Do outro lado, Eurípides Barçanufo. Ele era um médium e o coronel confiava muito nele. Uma confiança que logo seria testada ao limite. A situação era simplesmente desesperadora. A Dulce entrou em trabalho de parto antes da hora, o bebê não estava na posição certa e, para piorar, não tinha nenhum médico por perto. A vida da mãe e do filho estavam por um fio. Cada segundo que passava era crucial. E aí, num ato de puro desespero, o coronel joga sua última carta. Ele manda o capataz e o filho dele numa corrida contra o tempo, a cavalo, até a cidade, para buscar o Eurípide Barçanufo. O destino da família inteira, naquele momento, dependia da velocidade daqueles cavalos. E eles chegam em Sacramento, sabe? Exaustos, aflitos, e encontram o Eurípides. Só que a resposta que eles recebem, nossa, não era nada do que eles esperavam. Na verdade, foi uma coisa que eles simplesmente não conseguiam entender. Imagina a cena. Os homens chegam em pânico e o Eurípides, com a maior calma do mundo, entrega um frasquinho para eles e diz: "Podem voltar. Eu já assisti o nascimento da Dulce. Levem o remédio, mãe e filha estão bem. Pensa no choque." Eles chegam esperando ajuda e ele diz que o problema já está resolvido. E a cabeça dos homens devia estar a mil, né? Eles devem ter se olhado, sem entender nada. Como assim? Como é que ele podia saber dos detalhes? Como ele podia ter tanta certeza que a mãe e a filha estavam bem se ele estava ali, na frente deles, a quilômetros de distância da fazenda? Não fazia o menor sentido. Mesmo confusos, eles obedecem. Pegam o remédio e começam a viagem de volta. Esse trajeto de volta deve ter sido uma agonia, cheio de dúvida, de medo. O que será que eles iam encontrar quando chegassem lá? Bom, a resposta ia surpreender eles ainda mais do que as palavras do Eurípides. Porque a cena que eles encontraram na fazenda era o oposto de tudo o que eles temiam. Onde eles esperavam tragédia, tinha alívio. Onde eles esperavam caos, tinha calma. O desespero tinha dado lugar a uma coisa que eles só conseguiam descrever como um milagre. E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. Lá na fazenda, todo mundo, sem exceção, dizia a mesma coisa, que o Eurípides Barçanufo esteve ali, em pessoa, e que ele fez o parto com uma tranquilidade impressionante. Só que, ao mesmo tempo, em Sacramento, o Eurípides nunca saiu de onde estava. Como ele podia estar nos dois lugares? O paradoxo era total. Então, como é que se explica uma coisa dessas? Bom, o relato desse caso não deixa a gente no escuro, não. Ele oferece uma explicação que vem do campo da espiritualidade para esse fenômeno tão extraordinário. A explicação toda se baseia nesse conceito aqui, o desprendimento espiritual. Algumas pessoas conhecem como bilocação ou desdobramento. A ideia, basicamente, é que o espírito ou a consciência de uma pessoa consegue se projetar para longe do corpo físico e agir em outro lugar. Então, o que teria acontecido foi o seguinte. Aquele chamado desesperado da família funcionou como um gatilho. O espírito de Eurípides teria se desprendido do corpo dele, viajado na mesma hora até a fazenda e lá se materializado, se tornado visível. E mais, com a ajuda de outro espírito, o do Dr. Bezerra de Menezes, ele realizou o parto. E quando a tarefa acabou, o espírito dele simplesmente voltou para o corpo físico, que ficou o tempo todo lá em Sacramento. E o mais interessante é que essa história não virou só uma lenda, sabe? Ela foi guardada pela família, contada pelo neto do coronel, o Oceano Vieira de Melo, que mais tarde chegou a registrar tudo isso num filme para garantir que o relato daquele dia sobrevivesse por gerações. E é com essa reflexão que a gente termina.
Independentemente do que cada um acredita, histórias como essa nos convidam a questionar, né? A questionar os limites da nossa própria realidade. Elas nos perguntam, será que o mundo que a gente vê, que a gente toca, é tudo que existe? Ou será que existem mistérios sobre o potencial humano que a gente nem começou a entender? A resposta talvez esteja bem além do que os nossos olhos podem ver.